A polêmica do dia é a declaração do treinador Carille de que um espião teria levado informações de um treino ou de treinos e jogadas do Corinthians para uma outra equipe. Olha, Carille, você é o melhor treinador brasileiro em atividade no futebol brasileiro, amado por 10 entre 10 torcedores do Corinthians, é defendido não só nas redes sociais, como nas rodas de conversas, de boteco. Então é bobagem entrar nessa batalha contra a imprensa. Todos nós precisamos da imprensa, precisamos do trabalho dos setoristas, são eles que fazem o elo entre o clube e o torcedor, de onde nós recebemos as informações dos setoristas, dos jornalistas que acompanham o dia a dia do clube. Então nós precisamos do trabalho da imprensa e precisamos de você, Carlinhos. Nós precisamos de você focado, né, com o coração vazio, né, preparado, coração quente, mas quente para as conquistas, né? Então vamos focar no que é importante, que é o jogo da próxima segunda-feira e os outros campeonatos que a gente tem para conquistar ao longo do ano, tá? Isso aí de levar informação, de ter espião, isso é uma tremenda bobagem, tá bom, Carille? É isso aí. Rapaziada do podcast Mão, sobre a polêmica do espião, não espião do X9, nem X9 eu sou, né? Agora além de Itaquera e tal. Enfim, cara, se ele quiser fechar o treino, ele fecha, se não quiser, não fecha, o problema é dele. Agora, jornalista, a função do jornalista é escrever o que veio, o que sabe. Não é passar pano para treinador, para diretor, para time nenhum, seja o time do coração, seja o time que não torce. O papel do repórter é informar o leitor, o ouvinte, o telespectador. É o internauta que acompanha. Se entre os internautas, telespectadores ou ouvintes tiver o treinador de algum time, é problema deles. O papel nosso é informar sempre tudo o que tiver de notícia. Esse é o nosso papel. Não é ajudar time nenhum, seja o nosso time ou o contrário. Agora, se tem alguém lá internamente passando informação para adversário, isso é coisa de mau caráter, né? E ter informação e não passar para o seu público é coisa de péssimo jornalista. Só isso que eu tenho a dizer. E o cara está precisando tomar maracujina pomada porque está com os nervos muito à flor da pele. Ou tomar um café comigo, que sou uma pessoa calma, ponderada e equilibrada, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes, teu nome é Zelar. E Zelar, claro, vem dizer, é tudo nosso, nós aqui no podcast, mano. Calminha, cara, calminha, né? Quem sabe uma piscininha, cara. Fala, amigos do podcast Mão, falando rapidamente sobre esse caso Carille. Vamos lá, 3 pontos que eu vou abordar rapidamente. O primeiro ponto é que o Carille errou feio ao falar sobre sigilo à fonte, né, que é um direito constitucional. Ele não sabe do que ele está falando porque ninguém perguntou para ele sobre a fonte e sim o personagem principal. Quais teriam sido as pessoas que de fato passaram essa informação para frente. Segundo, era treino fechado, estava proibido fazer imagem, algum limite editorial nesse dia? Imagino que não. Então, na teoria, qualquer jornalista poderia abordar qualquer ponto do treinamento, colocar nas redes sociais e o treinador adversário ler, né? Então, se o treino não era fechado e você aborda alguma coisa em relação ao treino, não tem nada de errado. Claro que é imoral você filmar e mandar para o treinador adversário, mas aí já é uma outra história que a gente pode abordar logo mais. E um terceiro ponto, ele conversou com os jornalistas para de fato saber se isso aconteceu mesmo? Ou ele ouviu de orelhada e tomou isso como verdade? Acredito que ele não conversou com os jornalistas que supostamente fizeram isso. Deveria ter conversado para ver, você fez isso mesmo? Eu conheço todo mundo que trabalha no dia a dia do Corinthians e das pessoas que eu sou mais próximo pelo menos, duvido que teria feito algo do tipo. Mas está mal contada, muito mal contada essa história. Abraço. Fala pessoal do podcast Mão e torcida corintiana, rapidamente falando sobre essa polêmica envolvendo o nome do profissional Fábio Carille, do qual eu sempre fui muito fã, principalmente por 3 características que sempre o acompanharam na carreira: a competência, a transparência e a humildade. Infelizmente, tenho percebido nessa sua segunda passagem pelo clube cada vez menos essas 2 últimas virtudes, principalmente no trato com a imprensa. Parece estar um pouco mal assessorado e compra uma briga desnecessária. E parece confundir ser sincero demais com ser rude demais. Acaba jogando para a torcida, que agora o exalta pelos resultados que vem obtendo dentro de campo. Mas será a mesma que o cobrará quando esses mesmos resultados não vierem. Por isso, acho que Fábio Carille precisa se centrar naquela virtude que ainda tem de sobra, que é a competência, que é o talento.
e dar as respostas necessárias dentro de campo. Um forte abraço para todo mundo. Fala pessoal do podcast Timão, rapidinho para falar do Carille. Seguinte, o Carille se preocupa demais com a imprensa, as coisas incomodam demais, Carille, essa é a minha principal opinião. Saiu do Brasil em embate com a imprensa, depois pediu desculpa, voltou para o Brasil, primeira entrevista no aeroporto, falou da imprensa, constantemente fala da imprensa. O Carille para mim é o melhor técnico do país, ele é para muita gente o melhor técnico do país junto com o Renato Gaúcho, por isso é o mais elogiado. Os outros todos talvez sejam mais criticados do que essa dupla. Então assim, o pouco que sai na imprensa que o Carille não gosta, o afeta demais. E constantemente a imprensa vira tema em suas entrevistas por meio dele. Acho que o Carille precisa aprender a lidar melhor com isso, relaxar, se preocupar com o time que está bem, o trabalho dele que está bom. Ele é bom, só precisa talvez lidar melhor com isso, falar menos da imprensa e tomar cuidado com as coisas que chegam para ele. Além disso, o pessoal fez uma confusão. Quando o Belo pergunta para o Carille quem foi o espião e tudo mais, ele fala, eu não vou revelar minha fonte, mas espera aí. Fonte é o direito constitucional dos jornalistas, obra-prima dos jornalistas para a gente poder revelar, para a gente poder denunciar, investigar, não tem nada a ver com o trabalho do Carille, e a fonte nesse caso não é o espião, é quem contou para ele. E o Belo perguntou quem era o espião, então o pessoal misturou as bolas aí, aproveitando assim, se teve um jornalista que fez isso, o cara é um canário, o cara não pode exercer a profissão, seja ele homem ou mulher, né? Não pode exercer a profissão, uma vergonha para a classe, mas dos setoristas, eu duvido que algum deles tenha cometido um ato como esse. E falando por experiência própria, lá do treino do Corinthians, a gente quando acompanha mais para ver a escalação mesmo, porque a gente não pode usar câmeras, a não ser no aquecimento, e a gente fica a 1 ou 2 campos de distância, impossível ter detalhes das jogadas ensaiadas e tudo mais. Tá certo? Então eu acho o seguinte, que o Carille precisa dar uma relaxada, sabe, tomar cuidado com o que ele fala, falou besteira na questão da fonte e poderia ter resolvido isso de outra forma. Acredito eu que seria melhor ter resolvido isso pessoalmente ou com o clube diretamente com quem fez isso aí que o incomodou. Tá certo? Um abraço pessoal, até o próximo podcast, Timão. Fala galera do podcast Timão, aqui é o Turco, sexta-feira, 8 horas, eu podia estar bebendo, eu podia estar comendo, mas vim aqui para falar do Carille. Infelizmente o treinador fez uma grande polêmica hoje na coletiva, sigo sem entender esses ataques gratuitos. O Carille é um dos caras mais elogiados pela imprensa, eu mesmo sempre falei e repito agora que ele está no top 3 de técnicos, só ele, o Mano Menezes e o Renato Gaúcho conseguem realmente mudar uma partida, mas infelizmente ele segue fazendo esse tipo de coisa. Não entendo a motivação, não entendo o momento, quando está às vésperas de um jogo importante contra o Santos, não era momento para esse tipo de coisa. Enfim, eu sempre falei que ele teve um grande mestre, que foi o Tite. Inclusive eu acho que taticamente hoje ele está melhor que o Tite. Só que em algumas aulas, ou ele faltou, ou ele se esqueceu. Espero que ele repense um pouco nas coisas que ele está fazendo fora de campo. A imprensa não é inimiga dele, a imprensa sempre o elogia. E se quiser falar alguma coisa para alguém, que fale diretamente, que dê o nome. Se tem X9, pode ter certeza que a imprensa não ia encobrir. Pode ter certeza que se ele batesse na porta do Andrés e falasse que tinha um, o cara não entrava mais no Corinthians. Mas jogar a imprensa aos leões, todos, no mesmo balaio, não é certo. Toda a sorte do mundo do Corinthians na segunda-feira. Vamos que vamos, vai Corinthians. Bem, amigo do podcast Timão, hoje polêmica, né? No treino da manhã, o Carille falando sobre X9. Essas coisas tem que apurar, né? Se for um jornalista, é feio, mas tem que apurar. Não pode generalizar porque fica feio. A questão de fazer treinos fechados é uma opção dele, respeito. É um método de trabalho dele, respeito também, não tem problema nenhum. Agora, nessa situação toda, o que fica ruim é pro torcedor. Quem sai prejudicado dessa história toda, em rusguinhas de um lado e de outro, é o torcedor. Porque o torcedor, ele depende das informações. E não falo de qualquer tipo de informação, mas informações sérias, informações apuradas, com fontes sérias, né? Então o torcedor acaba sendo penalizado por isso. É uma pena, né, que haja rusgas, torcedores comemorando esses tipos de coisa. Mas eu acredito que lá na frente tudo vai se esclarecer e tudo vai voltar à paz, como sempre foi. Valeu, galera. Forte abraço.